Estamos caminhando bem próximos do fim da carta aos Hebreus, voltando agora para o capítulo 12, a segunda metade deste capítulo. Já há meses estudando este livro, capítulo por capítulo, versículo por versículo. Então abra comigo na carta aos Hebreus, capítulo 12, para a leitura dos versículos 14 a 29, segunda metade do capítulo. E como de costume, em reverência à palavra de Deus, fiquemos de pé para a leitura das Sagradas Escrituras. Diz assim a palavra de Deus, conforme registrada na carta aos Hebreus, capítulo 12, a partir do versículo 14. Esforcem-se para viver em paz com todos e para serem santos. Sem santidade, ninguém verá o Senhor. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos, que não haja nenhum imoral ou profano, como Esaú, que por uma única refeição vendeu seus direitos de herança como filho mais velho. Como vocês sabem, posteriormente, quando quis herdar a bênção, foi rejeitado e não teve como alterar a sua decisão, embora buscasse a bênção com lágrimas. Vocês não chegaram ao monte que se podia tocar e que estava em chamas, nem as trevas, a escuridão, nem a tempestade, ao soar da trombeta e ao som de palavras tais que os ouvintes rogaram que nada mais lhes fosse dito, pois não podiam suportar o que lhes estava sendo ordenado. Até um animal, se tocar no monte, deve ser apedrejado. O espetáculo era tão terrível que até Moisés disse: estou apavorado e trêmulo. Mas vocês chegaram ao Monte Sião, a Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo. Chegaram aos milhares de anjos em alegre reunião, a igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, aos espíritos dos justos aperfeiçoados, a Jesus, mediador de uma nova aliança, e ao sangue aspergido, que fala melhor do que o sangue de Abel. Cuidado! Não rejeitem aquele que fala. Se os que se recusaram a ouvir aquele que os advertia na terra não escaparam, quanto mais nós, se nos desviarmos daquele que nos adverte dos céus? Aquele cuja voz outrora abalou a terra, agora promete: ainda uma vez abalarei não apenas a terra, mas também o céu. As palavras ainda uma vez indicam a remoção do que pode ser abalado, isto é, coisas criadas, de forma que permaneça o que não pode ser abalado. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Louvado seja o Senhor pela sua palavra. Oremos. Senhor bendito, é assim que queremos nos aproximar de Ti, com gratidão no coração por podermos nos aproximar do Senhor por meio de Cristo Jesus, mas também com reverência e com temor, reconhecendo que quem nos fala hoje é o Senhor, por intermédio da Tua santa palavra. Esta é a Tua voz, registrada para nós de forma escrita pelos Teus servos. Ó Senhor, ajude-nos a darmos toda a atenção devida a esta porção da Sagrada Escritura. Confronte-nos, desafie-nos, Senhor, discipline-nos se assim for necessário, encoraje-nos também a perseverarmos nesta peregrinação até o dia em que estaremos com o Senhor para todo sempre. Para tanto, o Senhor abençoe as minhas palavras, para que sejam fiéis à Tua palavra, e todos os nossos ouvidos, para que possamos discernir a Tua voz aqui neste lugar, nesta noite. Nós assim Te suplicamos,
em nome de Cristo Jesus. Amém. Podemos sentar. Como cada um aqui enxerga a carreira cristã? Alguns que enxergam a carreira cristã como se fosse uma espécie de passeio no parque, uma espécie de distração espiritual, algo que fazemos para fugir das pressões do dia a dia, das cobranças do cotidiano, uma maneira de fugir das pressões deste mundo, sem muito esforço, sem necessidade de muito investimento e sacrifício na nossa vida com Deus. Uma vida do tipo passeio no parque com Deus. Outros não, outros vão para o outro extremo. Enxergam a carreira cristã como uma espécie de 100 metros rasos, onde só os mais fortes, os mais santos, os mais dedicados, os mais espirituais chegarão ao final da corrida, e onde a maioria fracassa miseravelmente e fica à beira do caminho. Mas há uma terceira maneira de enxergar a jornada cristã, e creio eu mais bíblica e mais sábia do que as duas opções anteriores, que é de enxergar a vida cristã como uma jornada, uma peregrinação, onde todos os verdadeiros discípulos de Cristo estão avançando, alguns mais que outros, mas todos no mesmo caminho, na mesma direção, visando o mesmo destino, o mesmo alvo. Esta é uma imagem, creio eu, mais sábia, porque conta com a aprovação da história. Se você ler os pais da igreja, desde Agostinho até John Bunyan, você verá como esta imagem foi fundamental para a formação das gerações da igreja. Agostinho, na sua obra Cidade de Deus, falou que a igreja é uma espécie de cidade que está neste mundo, mas não pertence ao mundo. Somos cidadãos de um outro reino, de uma outra cidade, embora ainda vivamos neste mundo, como peregrinos. John Bunyan escreveu sua famosa obra O Peregrino, falando das lutas, das dores, do custo de ser um peregrino fiel num mundo de muitas provações e aflições. Mas não é só a sabedoria dos antigos, é a sabedoria da própria Bíblia que justifica esta imagem da vida cristã. Esta ideia de uma peregrinação, ela está presente em toda a Escritura Sagrada e especialmente neste livro, nesta carta aos Hebreus. Aliás, se você tem familiaridade com o livro, se você tem acompanhado esta série de mensagens, você pode se recordar comigo do início deste livro e agora do fim, e como esta ideia de uma peregrinação serve de moldura do livro. Você ainda se lembra de como o autor falou da peregrinação do povo de Israel no deserto? Da peregrinação fracassada daquela geração que padeceu no deserto? Ele descreveu isso lá nos capítulos 3 e 4. Peregrinos que não chegaram ao final da jornada, porque não creram e não obedeceram ao Senhor. E agora no fim da carta, nos capítulos 11 e 12, ele nos fala da peregrinação bem-sucedida dos heróis da fé. Aqueles que, pela fé, obedeceram e chegaram ao fim da jornada e receberam um bom testemunho. O autor já nos deu 2 exemplos de peregrinos: os que fracassaram e os que foram bem-sucedidos, os que viveram pela fé e os que padeceram sem fé. A título de quê? A título de nos incentivar, de encorajar os leitores desta carta a perseverarem na sua jornada. Aliás, como já temos bastante conhecimento do livro até aqui, poderíamos até chamar esta carta de Manual de Peregrinação Cristã. O manual que todo discípulo de Cristo, todo peregrino cristão deveria conhecer de perto, porque contém informações preciosíssimas, indispensáveis para que terminemos bem esta carreira. Na semana passada, quando estudamos a sessão anterior, a primeira metade do capítulo 12, nós ouvimos o autor encorajando os cristãos hebreus a correrem com perseverança a corrida que lhes foi proposta. Correr com perseverança por quê? Essa não é uma corrida de curto alcance, é uma longa jornada que exige dedicação, entrega total até o fim.
Ouvimos o autor dizendo que deveríamos suportar as aflições e dificuldades desta jornada como se fosse uma espécie de treinamento, uma disciplina imposta por Deus, nosso Pai, que está nos exercitando nesta carreira. E por fim, nos versículos 12 e 13, o autor nos encorajou a sermos fortalecidos, para não ficarmos pelo caminho, para seguirmos no caminho reto proposto por Deus. Quando chegamos à segunda metade do capítulo 12, mantenha a sua Bíblia aberta, porque de novo, vamos examinar o texto porção por porção. Esta segunda metade do capítulo nos fornece mais informações sobre a nossa jornada, a nossa peregrinação. E podemos dividir esta sessão naturalmente em 3 partes. A primeira parte, dos versículos 14 a 17, nos fala sobre qual é o caminho reto que devemos trilhar como peregrinos. Lembre-se que no versículo 13, versículo anterior, o autor nos instruiu a fazermos caminhos retos, mas aí não descreveu que caminho é esse. Ele descreverá que caminho é esse agora nos versículos 14 a 17. Nos versículos 18 a 24, ele nos falará sobre qual é o destino que aguarda os peregrinos ao final da sua jornada. E por fim, nos versículos 25 a 29, nós temos os cuidados que devemos tomar para assegurar a nossa chegada ao fim da jornada. Com 3 porções e 3 orientações importantíssimas sobre a nossa peregrinação: qual o caminho que devemos trilhar, qual o destino que nos aguarda e quais os cuidados que devemos tomar daqui até o fim da nossa peregrinação. Então vamos caminhar pelo texto, porção por porção, começando pela primeira, versículos 14 a 17. O caminho dos peregrinos. Que caminho reto é esse que devemos trilhar? Ele começa dizendo no versículo 14: esforcem-se. A imagem ainda é daquele atleta, daquele corredor, integralmente dedicado à sua jornada. Esforcem-se para quê? Para viver em paz com todos. Por que ele começa por aqui? Porque lembre-se da situação dos cristãos hebreus. Eles estão sofrendo a oposição e a hostilidade daqueles que não confiavam no Evangelho, que não criam em Cristo como eles, que estavam pondo à prova a sua fé e também a sua paz. O autor nos disse no versículo 10 do capítulo 12 que Deus nos treina para que participemos da sua santidade, e no versículo 11 ele diz que tudo isso visa o quê? A produção do fruto da justiça e paz. O que o autor está dizendo aqui? Que Deus, na sua absoluta soberania, queria usar as aflições dos cristãos hebreus, os opositores à fé, para lhes ensinar a viver como pacificadores nesta terra, não revidando o mal com o mal, não medindo forças com aqueles que estavam se opondo ao Evangelho e à igreja cristã no final do primeiro século, mas aprendendo a viverem em paz com todos, não só com todos dentro da igreja, mas com todos, literalmente, até mesmo com seus piores inimigos, seus algozes. Numa carta escrita num contexto semelhante, a primeira carta de Pedro, também escrita num contexto de perseguição a cristãos perseguidos. Lá em 1 Pedro 3, versículos 11 e 12, ele disse: afaste-se do mal e faça o bem, busque a paz com perseverança, porque os olhos do Senhor estão sobre os justos e os seus ouvidos estão atentos à sua oração, mas o rosto do Senhor volta-se contra os que praticam o mal. Como estas palavras de Pedro ajudam a iluminar o contexto aqui? Ora, quando um crente é provado, quando ele é posto à prova por um ímpio, dentro da sua família, no seu trabalho, nos seus estudos, o que é posto à prova acima de tudo é a sua confiança em Deus, para fazer a distinção entre justos e ímpios. Pedro está dizendo, e eu creio que o autor aos Hebreus concordaria, que um crente, ele sabe quem há de julgar todos, ele sabe a quem pertence a justiça. É Deus quem é o dono da justiça, é Ele quem cuida dos seus e que julgará os que não são seus. Cabe a nós sermos pacificadores, não revidando o mal com o mal, mas o mal com o bem, e fazendo todo o esforço possível para vivermos em paz com todos, mesmo aqueles que põem à prova a nossa fé
a nossa paz, a nossa paciência. Esforcem-se para viver em paz com todos, mas não só isso. Versículo 14. Esforcem-se também para serem santos. Por mais importante que fosse a paz com todos, esta paz não poderia vir às custas da santidade dos cristãos hebreus, porque esta seria a tentação, não? Para não serem tão perseguidos, para não serem tão resistidos, eles poderiam o quê? Esconder um pouquinho o fato de serem cristãos. Não serem tão santos aos olhos do mundo, se acomodarem, pagarem um pedágio, servirem um pouquinho lá e um pouquinho cá, sendo um pouquinho do mundo e um pouquinho da igreja. Não, diz o autor, esforcem-se para viverem em paz com todos, mas esforcem-se também para serem santos, para não recuarem um passo sequer na sua caminhada com Cristo. E, se tiverem que escolher entre uma coisa e outra, entre a paz e a santidade, escolham o quê? Santidade. Por quê? Porque o autor reforça isso. Esforcem-se para viver em paz, mas esforcem-se para serem santos, porque sem a santidade ninguém verá o Senhor. Muitos verão o Senhor, mesmo não tendo paz nesta vida e neste mundo, mas sem santidade ninguém verá o Senhor. Este é o caminho estreito. Parecem dois lados do precipício, né? Tentar viver em paz e não ser tão santo, ou viver santo em santidade e comprometer um pouquinho a nossa paz com todos. Este é o caminho estreito que temos que trilhar. Buscar a paz com perseverança com todos, mas não abrirmos mão da nossa santidade. Por quê? O autor nos disse nos versículos anteriores, na primeira metade do capítulo, porque Deus está nos treinando para a santidade. Porque Ele está usando as nossas aflições para nos ensinar a sermos santos. E nada é melhor para um peregrino do que padecer nesta vida. Ser pressionado, ser cobrado na sua fé. Por quê? Porque são nesses momentos que um crente tem que decidir se ele vai agradar o mundo ou se ele vai agradar a Deus. É quando somos colocados contra a parede e temos que decidir por um ou por outro, nós temos que ter essa convicção do autor. Temos que ser santos. Temos que agradar a Deus. Temos que servir a Ele como Ele deseja ser servido. Porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Então esforcem-se para viver em paz com todos, esforcem-se também para serem santos. Mas, versículo 15, e aqui o autor dedica mais palavras para esta última instrução. Versículo 15 diz: cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus. O que isso quer dizer? Ou melhor, quem o autor tem em mente aqui? Que cuidado é esse? Somente com nós mesmos? Com a nossa própria vida? Também? O autor também quer que cuidemos de nós mesmos, mas o sentido aqui é o cuidado da igreja uns pelos outros. Igreja, cuidem para que ninguém dentre vocês abandone o caminho da paz e abandone o caminho da santidade. Sim, a jornada cristã é uma jornada individual. Eu não posso caminhar por você, você não pode caminhar por mim, mas isso não quer dizer que esta é uma jornada solitária ou individualista. Ela é individual, mas não é solitária, ela é comunitária. Estamos juntos neste caminho. E diz o autor: cuidem de si mesmos, mas cuidem uns dos outros também, para que ninguém fique à beira do caminho. Ninguém pode ficar para trás. O autor é tão contundente neste ponto que ele faz esta afirmação 3 vezes com palavras diferentes. Notaram isso? Olha para o texto, versículo 15. Cuidem que ninguém se exclua da graça de Deus, que nenhuma raiz de amargura brote e cause perturbação, contaminando muitos, e que não haja nenhum imoral ou profano. Ele está batendo na mesma tecla. Ninguém pode ficar para trás, ninguém pode se desviar deste caminho. Façam todo o esforço para que isso aconteça, para que todos perseverem neste caminho estreito. Mas qual é o perigo aqui que ele está apontando? Ele usa termos diferentes, mas ele tem o mesmo perigo em mente, e é o perigo que ele vem denunciando ao longo desta carta. É o perigo de abandonar o Evangelho.
de abandonar a igreja, o perigo da apostasia. De por abandonar a igreja, por conseguinte abandonar a fé em Cristo. Então ele diz no versículo 15, que ninguém se exclua da graça de Deus. Parece uma expressão curiosa, não? Porque graça é algo imerecido. Então como é que eu posso me excluir da graça? Como é que eu posso me desqualificar da graça? Quer dizer que eu posso me qualificar para isso? Será que eu posso merecer a graça? Não, graça, é favor imerecido, não tem como merecer a graça de Deus, mas a mesma graça que nos salvou é uma graça que faz exigências sobre a nossa vida. O mesmo Deus que salva é um Deus que nos chama para a santidade, para uma vida comprometida com Ele. O Evangelho traz promessas, mas também traz exigências e mandamentos. E é só se nós seguirmos essas exigências e mandamentos que nós saberemos se de fato nós cremos nas promessas e experimentamos a graça. Então já está dizendo o quê? Que ninguém se exclua dessa graça. Lê-se, que ninguém abandone o caminho, que ninguém saia do Evangelho, que ninguém abandone a oferta da graça, mas também as exigências desta graça. Leia-se, que ninguém dê as costas para Cristo, que todos permaneçam firmes neste caminho. Segundo, que nenhuma raiz de amargura, ou talvez sua Bíblia tenha uma nota de rodapé, uma outra tradução possível, uma raiz venenosa, que nenhuma raiz de amargura ou venenosa brote e cause perturbação, contaminando muitos. A imagem aqui é muito rica, é uma linguagem que vem lá do livro de Deuteronômio, quando Moisés instruiu o povo de Israel em Deuteronômio capítulo 29, versículos 16 a 17, a respeito do perigo de israelitas que adorassem outros deuses, outros ídolos, e como a nação deveria tratar destes idólatras. Deveria cuidar para que esta idolatria não brotasse como uma raiz, algo pequeno, um aqui, um ali, mas daqui a pouco aquilo envenenasse a comunidade e contaminasse o povo para que outros seguissem o mesmo caminho. Como é que o autor está se apropriando desta imagem aqui? Ele está dizendo, olha, que vocês não permitam que nenhuma raiz de incredulidade brote entre vocês. Ah não, pastor, é só fulano que está esfriando na fé, é só ciclano que está em cima do muro, dividindo entre o mundo e a igreja. Não, diz o autor, não permitam nenhuma raiz sequer brotar entre vocês, porque daqui a pouco isso está crescendo e fermentando e contaminando outros, e daqui a pouco tantos mais estão pensando em sair da igreja, abandonando o Evangelho para seguir para o mundo. Não permitam isso. Se vocês virem esta raiz brotando entre vocês, tratem disso, cuidem dessa pessoa, confrontem em amor. Não deixe que isso cresça, não deixe que isso frutifique e contagie a outros. E por fim, versículo 16, que não haja nenhum imoral ou profano como Esaú. A imagem aqui, a linguagem de imoralidade e profanação, fala de duas coisas, tanto um abandono de Deus, como um apego ao mundo e aos seus prazeres. Sugerindo o quê? Que aqueles que fossem, ou estivessem abandonando a igreja e o evangelho, o fariam o quê? Em busca de outros prazeres, ou que eles considerassem uma oferta melhor, uma recompensa melhor do que Cristo. Então ele usa o exemplo de quem? De Esaú, o famoso exemplo de Esaú, que num ato de loucura, de insanidade, fez o quê? Você se lembra da história? De Gênesis capítulo 25, por causa de um prato, um ensopado, um guisado, por causa de uma refeição, um prazer momentâneo e passageiro, abriu mão daquilo que tinha de mais precioso, o direito de primogenitura, o direito a uma bênção dobrada do seu pai Isaque, vendeu isso para Jacó. E quando ele caiu em si e viu a loucura que tinha cometido, sugere o autor, já era tarde demais. O que o autor está sugerindo aqui? Que vocês não permitam que outros sigam no mesmo caminho de Esaú, que em troca de prazeres passageiros, ofertas enganosas deste mundo, abram mão daquilo que vocês têm de mais precioso, que é o Evangelho, é Cristo. Não pensem essas pessoas que elas terão uma segunda
oportunidade, porque quando quiserem voltar atrás, talvez já seja tarde demais. De 3 maneiras, o autor disse uma coisa só, uma única advertência: não deixem que isto aconteça entre vocês. Tenham cuidado, cuidem de cada um, para que ninguém se desqualifique desta peregrinação, que ninguém se exclua da graça de Deus. Esse é o caminho que você tem trilhado? É assim que você tem seguido na sua peregrinação cristã? Primeiro, você tem se esforçado, você tem feito todo o esforço possível para viver em paz com todos, especialmente com aqueles que põem à prova a sua fé. Isso é uma advertência especialmente para aqueles que são mais contundentes, mais fervorosos na defesa da sua fé. A nossa tentação é de querer medir forças com aqueles que não compartilham da mesma confiança. O que Deus nos chama a fazer? Sermos pacificadores. Esforcem-se para viverem em paz com todos, sem grosserias, sem hostilidades, sem ataques, sem revidar provocações. Guardem o seu coração. Mas temos nos esforçado no sentido oposto, de sermos santos. Talvez aqui haja uma advertência para aqueles que são mais diplomáticos, que querem fazer a média, que querem ser santos, mas também querem agradar, não querem, ser o chato da história. Não, você deve ser um pacificador, mas nunca às custas da sua santidade. E se você tiver que escolher entre um ou outro, a escolha é óbvia: seja santo, como Deus é santo, porque sem santidade ninguém verá o Senhor. Se você tiver que escolher entre agradar a Deus e agradar os seus, agrade a Deus. Mas todos aqui estão se esforçando para que ninguém fique pelo caminho. E aqui é uma advertência para todos. Porque, de novo, a vida cristã é uma caminhada individual, mas não é uma caminhada solitária. Nada de eu tenho a minha vida, você tem a sua, você não se mete na minha e eu não me meto na sua. Não. Isso é sabedoria do mundo, mas a sabedoria bíblica diz que nós devemos cuidar uns dos outros. E a partir do momento que vemos alguém se desviando, estando dividido entre o reino e o mundo, um crente faz o quê? Ele chama esta pessoa e diz: fulano, precisamos conversar, você está em perigo, você está em apuros, você pensa que esta vida dupla pode satisfazer a Deus? Não satisfaz. Cuidado, porque como Esaú, quando você cair em si, pode ser tarde demais. Este é o caminho. É o caminho proposto para toda a igreja, para que todos se mantenham firmes nesta jornada. Mas há algo importantíssimo, algo precioso, que faz com que um peregrino se mantenha nessa jornada, especialmente quando as coisas não vão muito bem, quando estão muito difíceis. É uma noção clara do nosso destino, para onde esta jornada nos levará. É isso que o autor trata nos versículos 18 a 24. Olhe para o texto comigo. Ele passa a falar agora do destino dos peregrinos, e aqui ele faz um contraste. É um dos contrastes mais marcantes do livro e mais marcantes de toda a Bíblia. Ele faz um contraste nos versículos 18 a 21 e nos versículos 22 a 24 entre duas paisagens. Ele está descrevendo 2 montes. Ele só dá nome a um monte, no versículo 22. Mas pela descrição do primeiro monte, nós podemos deduzir que monte é esse. É o Monte Sinai, versículos 18 a 21. É um lugar onde Deus revelou a sua lei a Israel. Os detalhes que veremos são muito claros. Lembra do episódio quando Deus apareceu no meio do deserto do Sinai, naquele monte, para falar com o seu povo e lhe entregar a lei por meio de Moisés. É o primeiro monte. Mas há um segundo, descrito nos versículos 22 a 24. É o Monte Sião, ou melhor, um monte parecido com Sião. O Monte Sião era um monte onde Jerusalém
foi construída a cidade de Deus, onde estava o templo, mas aqui descreve uma outra Sião, uma Jerusalém celestial. Por que ele faz esse contraste? Ora, ele está resumindo aqui em poucas palavras o principal contraste de todo o livro. Qual é? É o contraste entre a antiga aliança e a nova aliança. A antiga aliança representada pela lei, revelada no Monte Sinai, e a nova aliança, revelada em Jesus Cristo, e representada por este segundo monte, o Monte Sião. Agora olhe para o texto e veja como o autor faz um contraste brilhante aqui, entre esses dois montes, que representam o contraste entre as duas alianças que encontramos na Bíblia. O primeiro monte, Monte Sinai, lugar onde Deus revelou a lei a Moisés. No versículo 18, ele faz questão de frisar que este era um monte que se podia tocar, um monte material, um monte físico, distinto do outro monte, que é um monte espiritual, que não se pode tocar, no versículo 22. Então este é um monte que se podia tocar, e ele lembra de todos os elementos da presença de Deus naquele monte: chamas, trevas, escuridão, tempestade, trombeta, som de palavras tais que os ouvintes rogaram que nada mais lhes fosse dito. Ele descreve 7 coisas sobre este monte. Veremos que ele descreverá 7 coisas sobre o outro monte. Mas sempre que você vê algo ocorrendo 7 vezes na Bíblia, entenda que ele está dando um retrato completo da situação. Este era um monte que se podia tocar, um monte físico, material, mas também um monte assombroso e pavoroso. Imagine a cena. Imagine esse lugar de Israel, vendo uma montanha no meio do deserto, em chamas, cercada de trevas, trombetas tocando, você não sabe de onde, em volume tal que ensurdeceu toda a comunidade de Israel, quase 1 milhão de israelitas no deserto. E o povo tremeu ao som das palavras de Deus. E não só o povo, o que diz o versículo 21? Até Moisés tremeu, até ele se apavorou e ficou trêmulo, até o mediador da lei da antiga aliança ficou com medo, diante da revelação da glória de Deus. O que o autor está descrevendo aqui, ou querendo expressar por meio deste monte, esta representação visível da antiga aliança? Ora, a própria limitação da antiga aliança, a distância entre Deus e o povo. Deus apareceu, Deus falou e o povo quis distância. Ora, não é exatamente isso que o autor aos Hebreus disse ser a principal falha da antiga aliança? Tinha lei, tinha templo ou tabernáculo, tinha sacrifícios, tinha sacerdotes, mas o povo não tinha acesso a Deus, não havia perdão definitivo que garantisse acesso a Deus. O que o autor está dizendo aqui entre linhas? Cristãos hebreus, é para isso que vocês querem voltar? Vocês querem voltar para o judaísmo? Para esta religião que não tinha como garantir acesso pleno à presença de Deus? Agora olhe para o segundo monte, versículo 22 em diante. Se o primeiro monte era físico, tangível, palpável, este segundo monte é espiritual. Mas vocês chegaram ao monte Sião, a Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo. Por que ele usa a imagem de Sião e Jerusalém? De novo, esse era um lugar de peregrinação, era um lugar para onde as pessoas iam para se encontrar com Deus, para cultuar a Deus. Mas mesmo aquela Sião e aquela Jerusalém terrena, diz o autor, era só uma sombra de uma Sião melhor, uma Jerusalém celestial, a cidade do próprio Deus vivo. Finalmente chegamos à cidade do Deus vivo. O autor falou sobre essa cidade no capítulo 11. Todos os heróis da fé viveram na esperança de chegar a esta cidade, e aqui ela está perante nós. Não a cidade terrena, não um monte terreno, mas um destino espiritual e celestial. O primeiro monte era assombroso e pavoroso, mas este é um monte majestoso e jubiloso. Olha o versículo 22, segunda metade. Vocês chegaram aos milhares de anjos em alegre reunião.
A imagem aqui é descritiva de uma grande celebração, de uma grande exaltação a Deus, porque Deus chegou e agora nós temos acesso a Ele. Vocês chegaram aos milhares e milhares de anjos. E aí ele cita 7 coisas sobre este monte: os anjos, a comunidade dos justos, a igreja dos primogênitos. Vocês chegaram a Deus, juiz de todos os homens, aos espíritos dos justos aperfeiçoados, a Jesus, mediador de uma nova aliança. O que o autor está descrevendo aqui? A perfeição da nova aliança. Agora sim podemos nos achegar a Deus. É o mesmo Deus, gente. Ele é o juiz de todos os homens, mas agora nós temos livre acesso a Ele pelos méritos do sangue de Jesus. Moisés tremeu, Jesus não teve por que temer, porque Ele ofereceu o seu sangue em nosso favor. Temos acesso, temos liberdade por meio do seu sangue. Este é o resumo de todo o livro, toda a carta aos Hebreus. Por meio de Jesus nós temos agora um mediador superior, de uma aliança superior, temos livre acesso a Deus, estamos na companhia dos justos. O sangue de Jesus fala melhor que o sangue de Abel. Versículo 24, por quê? Porque o sangue de Abel clamava da terra por justiça e retribuição, mas o sangue de Jesus não. Ele aplacou a ira de Deus, a oferta foi feita, acabou, temos paz com Deus, temos livre acesso a Deus. Entre linhas, o que o autor está dizendo? Cristãos hebreus, por que vocês querem abandonar isso? O que os levaria a trocar isso pelo mundo, pelo judaísmo, pelas ofertas da sociedade romana? O que pode ser melhor que isso? Quanto mais sabendo que este não é apenas o destino que nos aguarda no futuro, é algo do qual nós já participamos agora. O autor diz isso 3 vezes. Versículo 22, vocês chegarão? Não, vocês chegaram. Ainda no versículo 22, chegaram aos milhares de anjos em alegre reunião. Versículo 23, a igreja dos primogênitos, cujos nomes estão escritos nos céus. Vocês chegaram, não só chegarão, já chegaram, já estão participando disso agora. Como? Na igreja. Ela é o antegosto, a prova daquilo que nos aguarda no porvir. Participar desta igreja, da comunhão dos santos, dos que creem no Evangelho, é uma prévia do que será a festa gloriosa que aguarda os santos nos céus. Não abandonem isso, cristãos hebreus. Não virem as costas para isso. O que há de melhor neste mundo do que isso? Pertencer a Cristo, ter acesso a Deus e fazer parte do povo de Deus, louvando a Deus por toda a eternidade, daqui até o porvir. Meus irmãos e irmãs, quanto estamos considerando isso? Porque o autor quer que nós tenhamos essa noção clara do nosso destino. Porque é a sua esperança pelo futuro que determina a sua vida no presente. É o que você aguarda para o porvir que te mantém firme no caminho estreito agora. É difícil? É. Vai custar? Vai. Mas olha a recompensa. Olha o que nos aguarda. Olha quem nos aguarda no final dessa história. E veja que nós podemos participar disso aqui e agora. Não foi à toa que Jonathan Edwards, grande teólogo do avivamento nos Estados Unidos do século XVIII, ele costumava dizer no seu diário, quando ele orava: Senhor, estampa em meus olhos a eternidade. O que ele quis dizer com isso? Senhor, que eu não tire os olhos do céu, que eu não tire os olhos do meu destino, porque aí eu entenderei que os meus sofrimentos nesta vida são leves e momentâneos comparados ao peso da glória do porvir. Não tire os olhos do céu, não tire os olhos da eternidade, não tire os olhos da Sião, da Jerusalém celestial, a cidade do Deus vivo, para a qual todos nós estamos peregrinando e da qual nós já fazemos parte. Olhe para isso, pense nisso. E isso não é fugir da realidade. Tem crente que diz, e pastor que diz, que
que ficar vivendo com a cabeça no céu é fugir da realidade. Não é, é se encontrar com a maior de todas as realidades. Viver pensando no céu não é pensar que o mundo é irreal ou falso. Não, é julgar a realidade do mundo por uma realidade maior, superior, algo mais real do que nós estamos vivendo aqui e agora. É o porvir, é a vida com Cristo, é a vida eterna com Deus. E nós já chegamos lá pela graça. O autor tem tanta confiança disso que ele fala de um destino futuro como uma realidade presente. Quanto você tem pensado no céu? Quanto você pede a Deus como Edward, Senhor, estampa nos meus olhos a eternidade? Porque é isso que te mantém firme no caminho. E mais, quanto você tem apreciado a igreja? Isso aqui que nós fazemos todo domingo, manhã e noite, toda quarta-feira à noite. Porque, quer sejamos poucos ou quer sejamos muitos, sempre que estivermos nos reunindo aqui, sempre que você adentra essas portas, sabe o que você está fazendo? Você está chegando à companhia dos milhares, de todos que tiveram seus nomes escritos nos céus, a companhia dos justos, a presença de Deus. Não troque isso por nada. Não dê as costas para a igreja, o presente de Deus para a sua vida, para te manter firme neste caminho daqui até a glória. Então, esforcem-se para ficar neste caminho. E esforcem-se para pensar no destino que nos aguarda. Mas aí nos diz uma última coisa. Cuidado. Muito cuidado. Porque quanto maiores forem os privilégios, maiores serão as responsabilidades. E é delas que o autor fala a partir do versículo 25. Cuidado. 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 Já é a quinta vez nesta carta que o autor soa um alerta. E os alertas só têm se tornado mais intensos. Começou lá no capítulo 2. Cuidado, para que vocês prestem atenção a quem lhes fala. Cuidado, capítulo 3 e 4, para que vocês não fiquem pelo caminho como a geração de Israel. Capítulo 6, cuidado, vocês que experimentaram do Espírito, cuidado. Capítulo 10, cuidado. E agora capítulo 12, cuidado. Cuidado. Não rejeitem aquele que fala. E quem é que está falando aqui? O autor já disse lá no capítulo 1. Quem é que está falando? É o próprio Deus, por intermédio do seu Filho. E se Deus está falando, ouça, igreja. Ouça. O autor está emitindo este alerta para pessoas que estavam dentro da igreja ouvindo os sermões toda semana. Está dizendo, cuidado, para lembrar quem é que está falando na igreja. Não são homens, é o próprio Deus, por meio do seu Filho Jesus Cristo no Evangelho. Cuidado, não virem as costas para aquele que fala. Porque se Deus está falando, Ele quer ser ouvido. Ouça. Ainda mais sabendo, versículo 25. Se os que se recusaram a ouvir aquele que os advertia na terra não escaparam, de quem está falando? Israel no deserto, que ouviu Deus no monte. Se eles não escaparam, os que ouviram Deus falando na terra, quanto mais nós não escaparemos se nós rejeitarmos aquele que nos fala não da terra, mas dos céus. O Filho falando na igreja agora por meio do seu Evangelho. Cuidado, versículo 26. Porque aquele cuja voz outrora abalou a terra, agora promete, ainda uma vez abalarei não apenas a terra, mas também o céu. Palavras vindas do livro de Ageu. No momento em que o povo de Deus estava desanimado, desesperançoso, não queria avançar com a reconstrução do templo, e Deus disse, avancem, avancem, não temam seus inimigos, porque eu vou cuidar deles, eu abalarei os céus e a terra, mas eu vou cuidar de vocês. Veja só, o autor pegando essa advertência do profeta Ageu para um povo que precisava de encorajamento diante dos seus inimigos, e Deus dizendo, não tenham medo deles, eu vou abalar os céus e a terra, confiem em mim, temam a mim, ouçam a mim e não ao mundo. E diz o autor, se Deus pode abalar
céus e a terra? Então, versículo 27. As palavras ainda uma vez indicam a remoção do que pode ser abalado, isto é, coisas criadas, de forma que permaneça o que não pode ser abalado. Entre linhas, cristãos hebreus, não voltem para o templo, ele será abalado. Não depositem sua confiança neste mundo, porque este mundo passa. Não confiem em nada que vem deste mundo, porque tudo neste mundo passará, mas a palavra de Deus jamais passará. Confiem nisso. Confiem em Deus, que lhes fala dos céus, e em ninguém que lhes fala deste mundo. Portanto, versículo 28. Já que estamos recebendo um reino inabalável, permanente, uma cidade gloriosa, um destino celestial, sejamos agradecidos. E assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois o nosso Deus é fogo consumidor. Porque Deus nos prometeu este reino. Porque Deus nos prometeu esse destino glorioso. Ouçam-no, temam, o reverenciem e sejam agradecidos em toda e qualquer circunstância. Aconteça o que lhes acontecer nesta vida e neste mundo. E se eu não fizer isso, pastor? Fogo. Fogo. Terrível fogo. A única alternativa a isso, a não confiar em Deus, não adorá-lo, não agradecê-lo e não reverenciá-lo, é lidar com Ele, e Ele é um fogo consumidor. Você acha que o calor do verão no Rio de Janeiro é quente? Espere o juízo final. Isso aqui é palhinha. Deus é um fogo consumidor. Cuidado. Você está cuidando? Você está atentando para a voz de Deus? Todas as vezes que você senta aqui e ouve uma mensagem, você não está ouvindo um homem, você está ouvindo Deus falando por meio da sua palavra. Cuidado. Ouça-o. Apegue-se a Ele. Confie nas suas promessas. Agradeça-o, tema-o, reverencie-o. Senão, fogo. Fogo. Fogo consumidor. Então, o que aprendemos hoje sobre a vida cristã? Ela é uma peregrinação. É uma jornada do início ao fim. Por mais que o nosso caminho seja estreito, seu destino é glorioso, e por isso mesmo o nosso cuidado tem que ser constante. Sempre alertas. Aliás, quer você o reconheça ou não, todos nós estamos numa jornada. Todos nós estamos numa peregrinação, e o nosso destino em comum é Deus. Como assim, pastor? Você está dizendo que todos os caminhos levam a Deus? É exatamente o que eu estou dizendo. Todos os caminhos levam a Deus como juiz. Não é isso que ele disse no versículo 23? Chegamos a Deus que é juiz de todos os homens. Todos terão que prestar contas a Deus, quer tenham ouvido a palavra de Deus ou não. Todos os caminhos levam a Deus, sim, como juiz. Só um caminho leva a Deus como Salvador, versículo 24, é o caminho do sangue de Jesus. Então, todos aqui têm um encontro marcado com o juiz, quer o reconheçam ou não. A pergunta é: você está preparado? Você está preparado para enfrentar o juiz, que é um fogo consumidor? Se você nunca antes rendeu a sua vida a Cristo, nunca antes se arrependeu dos seus pecados, com fé no sacrifício único e definitivo do Cordeiro, não rejeite quem te fala nesta noite, porque você pode rejeitar, mas você não pode escapar dele. Ele é um fogo consumidor. Então pare de rejeitar aquele de quem você não pode escapar. Entregue sua vida a Cristo, renda-se a Ele, caminhe pelo caminho estreito, e você terá o prazer de ser contado entre os milhares de milhares que tiveram o seu nome escrito nos céus para todo sempre.
Mas talvez você já tenha rendido a sua vida a Cristo, mas você se afastou do Evangelho. Você flertou com o mundo. Então, como Esaú, a sua vida corre gravíssimo perigo. Se alguém aqui está andando longe de Jesus, dividido entre o reino de Deus e o reino deste mundo, pare de presumir sobre a graça de Deus. Pare de achar que a sua incursão do mundo não terá consequências danosas e profundas para a sua alma. Porque você não sabe quanto tempo você tem, e quando você cair em si, talvez seja tarde demais. Não brinque com o pecado, não brinque com o mundo, não brinque com as ofertas deste mundo. Ouça aquele que te adverte hoje dos céus. Se alguém aqui estiver nessa situação, e se um dia você se encontrar nessa situação dividida entre Deus e o mundo, que a palavra de Deus te assombre, que a palavra de Deus te devolva o bom senso para abrir mão do mundo, mas não de Cristo. Abra mão do mundo, mas não abra mão de ver Deus um dia no último dia, quando Cristo voltar. E se nós virmos alguém nesta casa se apaixonando pelo mundo e se desviando por este mundo, que nós tenhamos a coragem e a iniciativa em amor para dizer para esta alma: volte para Cristo. Pare de brincar com o mundo. Cuidem para que ninguém se exclua da graça de Deus. Por fim, para aqueles que já renderam sua vida a Cristo, estão avançando na jornada, a instrução é muito clara: fique firme. Diga à pessoa mais próxima: fique firme. Fique firme no caminho. Qual o caminho? Esforce-se para viver em paz com todos, para serem santos, para cuidarem de quem estiver ao seu alcance, para seguir firme no caminho. E se você não tem feito isso, hoje Cristo dá graça e perdão na sua alma. Se você não tem vivido em paz com todos, principalmente com aqueles que te hostilizam por causa da sua fé, se você tem ficado aquém da santidade de Deus e não tem cuidado dos seus irmãos na igreja, confesse isso ao Senhor hoje. Ele quer te perdoar. Redobre os seus cuidados. Redobre os cuidados na jornada. Atente bem para a palavra de Deus. Sempre que você estiver aqui ouvindo um sermão, saiba: é Deus quem está falando. Ouça-o. Adore-o. Agradeça-o. Louve-o com reverência e temor. E se você não tem feito isso, confesse isso a Cristo. Ele quer te perdoar nesta noite. Quer te dar mais graça para que você volte a adorá-lo com gratidão, de forma aceitável, reverente e temente. Mas por último, pense bem no final da jornada. Não tire os seus olhos do destino final, porque logo, logo Jesus vai voltar. E aí a festa não vai acabar. Todos nós estaremos reunidos em alegre reunião, lá onde está o nosso tesouro, lá onde não há mais choro, como diziam os vencedores por Cristo, lá onde todos juntos cantaremos hinos de louvor ao Senhor, lá, um dia. Mas saiba que você só chegará lá se o sangue de Cristo te valer, e Ele te valerá. Vamos orar por isso. Senhor bendito, recebemos esta palavra como vinda do Senhor. É a Tua palavra, inspirada e proferida pelo Senhor para nossa edificação e exortação, para que todos nós caminhemos num só caminho, um caminho estreito, um caminho de paz, de santidade, de cuidado mútuo, atentando para as nossas almas, atentando para a Tua palavra, com os olhos fitos na esperança do porvir.
Ó Senhor, eu peço por aqueles como eu, que têm lutado, mas muitas vezes têm ficado aquém do que exige a Tua palavra. Quando não temos conseguido viver em paz com todos, não temos vivido de forma inteiramente santa e agradável a Ti, não temos cuidado uns dos outros como a Tua palavra nos ordena, perdoe-nos, Senhor. Somos peregrinos, mas peregrinos falhos. Tropeçamos, mas não nos deixe à beira do caminho, Senhor. Restaura-nos, para que voltemos a trilhar esse caminho estreito, ouvindo a Tua voz e louvando a Ti de todo o nosso coração, com temor e tremor, até o dia em que estaremos com o Senhor para todo sempre. Senhor, eu Te clamo por aqueles que estão brincando com o pecado entre nós, que estão flertando com o mundo, sendo seduzidos pelas ofertas deste mundo, que hoje as suas almas sejam tomadas por um santo temor, a fim de que abram mão do mundo, mas não abram mão de Ti, que voltem para os Teus caminhos com convicção, que façam o sacrifício que for necessário, para que não se vejam um dia no lugar de Esaú, que querendo voltar para herdar a bênção, não teve como fazê-lo. Guarde estas vidas, protege-as do mal, livre-as deste mundo e ajude-nos a cuidar delas, para que elas sejam desafiadas e encorajadas a avançarem na jornada, sem olhar para a direita nem para a esquerda, muito menos para trás, mas olhando para Ti, autor e consumador da fé. Mas Senhor, eu peço por aqueles que têm ouvido esta palavra, mas ainda não depositaram em Ti a sua inteira confiança. Convence-o, Senhor, de que quem fala nesta noite não é um homem, é o Senhor. Que ninguém rejeite esta palavra, pois não há quem Te rejeite que possa escapar do Teu fogo consumidor, Senhor. Dá a estas almas também profundo temor e tremor, para que se arrependam dos seus pecados e corram para os Teus braços nesta noite. Corram em busca de perdão e reconciliação para a salvação das suas almas. Enfim, Senhor, ajude todos nós a avançarmos nesta peregrinação, daqui até o fim desta jornada, quando todos cantaremos juntos hinos de louvor ao Senhor, ao Juiz de todos os homens e ao nosso Redentor Jesus Cristo, mediador de uma nova e preciosa aliança pelo Seu sangue. Nós assim oramos e Te agradecemos em nome de Cristo Jesus.